prefeito. Tem uma reportagem hoje para falar sobre isso, tá? E eu quero saber o que não pode faltar no PF. Manda aí no WhatsApp. Doutora Márcia, boa tarde. Boa tarde, Jason. Doutora Márcia. Cinco, gente. 5 feminicídios em praticamente uma semana. Exato. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o retrato trágico do começo desse ano de 2024. O nosso Thiago Silva está em Piraquara. Porque lá, mais uma mulher foi morta vítima de feminicídio. Thaís, de 25 anos, vivia com o Robson havia 3 anos. Ele teria espancado a mulher até a morte. O Robson tem 44 anos e está preso. Thiago Silva, boa tarde para você. O que ele disse à polícia, Thiago? Oi, Jason, boa tarde para você. Boa tarde para quem está acompanhando aqui o nosso Balanço Geral. Ele, num primeiro momento, ao encontrar a esposa morta, eu estou aqui no bairro onde aconteceu o crime, está todo mundo estarrecido com essa notícia, com a morte, infelizmente, da Thaís, assassinada pelo Robinho. Ele era conhecido assim, o Robson, conhecido aqui no Santa Maria, em Piraquara, como Robinho. O Robinho, ele liga para a polícia militar e fala assim, olha, minha esposa, ela morreu, ela caiu da janela, ela teve uma queda da janela aqui, e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Eu fui até a casa onde aconteceu, a casa fica pertinho aqui de onde a gente fala, e é uma janela, Jason, de no máximo 1,5 metro. Não seria suficiente para causar a morte da Thaís. Ele conta essa história para a polícia, daí não convence os policiais. A delegada Juliana Cordeiro de Piraquara veio para cá, a gente conversou com ela, interrogatório, numa conversa com o Robinho. O Robinho, então, confessa que há 10 dias ele teria discutido com a esposa depois de uma bebedeira e que teria batido nela. E teria quebrado o braço dela e a perna dela. Ela estava com o braço quebrado e com a perna quebrada e toda arrebentada, viu, Jason? Só que em nenhum momento ele buscou ajuda, em nenhum momento ele procurou o SAMU, em nenhum momento ele procurou a unidade básica de saúde aqui de Piraquara para buscar auxílio para a esposa. Ela estava toda arrebentada e foi encontrada então morta. Ele confessa que agrediu, que a agressão aconteceu há mais ou menos 10 dias. Era um casal que tinha confusão, ela já tinha registrado pelo menos 3 queixas contra ele, mas nunca tinha abandonado o casamento. A delegada Juliana Cordeiro conversou com a gente e deu detalhes do que a polícia encontrou aqui. Acompanhe. Ele falou que ela estava sentindo algumas dores e havia, enfim, entrado em óbito. Só que os policiais civis já tinham conhecimento no histórico de violência doméstica naquele local. Ele já havia sido preso anteriormente por ter agredido a Thaís, também já havia descumprido uma medida protetiva contra ela. Então, dado esse histórico de violência ali, os policiais foram conversar com ele e detectaram que ela, estava com algumas lesões aparentes no corpo, inclusive lesão de defesa. Então, diante disso, os policiais conversaram com ele, ele disse que ela havia caído. No entanto, não eram lesões ali coincidentes com uma queda. E aí, logo em seguida, ele mudou novamente a versão dele e disse que ele tinha espancado ela com cabo de vassoura. No entanto, alegou que havia sido há alguns dias anteriores, não havia sido naquele dia. Mas ele não chamou nenhum tipo de socorro, ela estava com uma lesão, inclusive bem grave na perna ali, pelo que a gente constatou. Então, a gente autuou ele em flagrante, dado esses indícios de histórico ali de violência doméstica, as versões conflitantes que ele apresentou e as lesões que ela estava aparentando. Então, agora a gente está aguardando o resultado da perícia para averiguar qual é a ligação dessas lesões que a gente constatou nos braços, nas pernas, inclusive, a gente não pode afirmar isso agora porque a gente está aguardando o resultado do laudo, ela aparentava estar com o braço, inclusive, com fratura. Pelo que a gente ouviu da família, era bem constante as brigas ali entre os dois, inclusive a irmã disse que ela aparecia com lesões visíveis no rosto, que ele batia nela. Que crueldade. Que crueldade. Se ele agrediu essa mulher com esse cabo de vassoura e essas lesões, enfim, esse espancamento levou essa mulher à morte, pelo menos esse está preso. Pelo menos esse está preso. Porque de 5 casos que nós trouxemos aqui em uma semana, 3 ou 4 deles estão foragidos. Mas esse aí está preso. Esse aí está preso. E tem que pagar.
caro, pagar caro pelo que fez com a mulher. Thiago Silva, menos de 24 horas depois a polícia botou a mão nele, né? E tomara que fique preso, né, Jasson? Até porque ele foi preso em flagrante, mas ele tem uma audiência de custódia daqui a pouco aqui em Piraquara. E não vai ser surpresa pra ninguém, ô Jasson, se esse cara sair pela porta da frente. Ele foi conduzido aqui ao presídio em Piraquara, mas eu não vou me surpreender se daqui a pouco esse cara for colocado em liberdade. Ele tinha, sim, boletim de ocorrência, tinha medida protetiva, mas não se sabe se a medida estava em vigência. A gente está aqui no Jardim Santa Maria, em Piraquara, a gente está sobrevoando essa região aqui onde aconteceu o crime, onde ficou todo mundo estarrecido. É uma região um pouco mais afastada, viu, Jason? Uma região humilde aqui de pessoas trabalhadoras de Piraquara. Até uma dificuldade em comunicação aqui, graças aos equipamentos possantes da RIC TV, a gente consegue mostrar em primeira mão o local onde aconteceu o crime. A gente está sobrevoando a casa onde aconteceu o crime. Você vê, é uma casa humilde e a versão dele vai por terra quando ele fala assim: a Thaís caiu da janela, mas já será uma janela que não seria suficiente para causar as lesões que a Thaís apresentava. Braço quebrado de defesa, perna quebrada e toda arrebentada por dentro. A delegada Juliana, que investiga o caso, a doutora Juliana Cordeiro, aguarda o laudo do Instituto Médico Legal, que vai confirmar as lesões que causaram a morte, o que tinha mais no corpo dessa mulher, suspeita também de fratura em costela, enfim, ela estava toda arrebentada, infelizmente. A delegada disse que ele costumava beber e que a bebedeira é a casa menor que você está acompanhando aí no seu vídeo, né, nas imagens aéreas. É essa casa, uma casa de fundos que aconteceu o crime. O casal brigava sempre, viu, Jasso? Esse é o histórico. Infelizmente, as pessoas aqui sabiam que o casal brigava. Ela procurou a polícia, ela registrou o boletim de ocorrência, mas ela não se separava do tal do Robinho, né? Tanto é que, por conta dessa briga, eles perderam a guarda do filho. O filho foi parar na mão de um parente. Os parentes, inclusive, teriam aconselhado que ela deixasse aqui a casa do companheiro, que fosse para outro lugar. Como ela não o fez, os parentes, cansados dessa cena de violência o tempo todo, foram os parentes que foram embora. E quando os parentes deixam aqui a região, aí ele começa uma sessão de tortura o tempo todo, porque quando tinha a irmã dela que morava aqui, o cunhado, ele aí que se controlava, ele ficava, né, tentava se segurar. Mas depois que a família dela foi embora daqui do Jardim Santa Maria, aí ele arrebentava ela o tempo todo. Foram os relatos que a gente acompanhou por aqui. A delegada falou da motivação do crime, falou que o casal brigava com frequência e geralmente a briga era por conta da bebedeira dele. Acompanhe. Há um arrependimento desse homem. O que a senhora pôde... Qual que é o perfil desse cidadão, delegado? Aparentemente ele estava calmo. Os dois são dependentes químicos, pelo que a gente coletou, tanto ele quanto ela, mas na data de ontem ele não apresentava estar ele sob efeito de alguma substância. E a agressão acontecia por quê? Por que ela apanhava, delegado? Tem uma suspeita? Pelo que falaram ali, pelo que a gente coletou inicialmente, por questões de bebida, né, acabavam ingerindo bebida alcoólica, usavam ali outros tipos de drogas e os dois acabavam ali discutindo, brigando. Inclusive a irmã deixou o lar ali porque não aguentava mais as brigas constantes do casal. É isso, Jasso. A gente está aqui no Santa Maria, a indignação, a revolta da população, o que aconteceu, essa violência contra a mulher, todos os detalhes. A gente preparou uma matéria especial e hoje, aqui no Balanço Geral. Um casal que nas redes sociais, já você tem aí as fotos, o casal apaixonado, era foto para cá, era foto para lá. Mas quando ela entrava naquela casa ali era complicado o que ela passou, viu, Jasso? Sofrimento e crueldade. Márcia Marcondes, você como delegada de polícia que foi por quase 30 anos, como chefe das delegacias da mulher do estado do Paraná. Márcia Marcondes, nós começamos a semana, doutora, falando de feminicídio. Hoje é quinta-feira, mais um caso. Pois é, a chamada tragédia anunciada, ou seja, já se tinha situações, inclusive, que ele teria sido preso antes em razão exatamente da violência contra ela. E muita gente deve estar pensando em casa, mas por que ela não deixou dele? Tem um dado muito importante que foi passado ali, que é essa dependência química. Quando este homem, entre outras coisas, é um facilitador para álcool ou drogas, isso também colabora para que a mulher não deixe o homem.
além do ciclo da violência que não deixe. E, infelizmente, quando ela se vê sozinha, ele se vê com muito mais conforto para fazer exatamente o que ele fez. Um ato de covardia em que, ele, segundo a história dele, ele agrediu ela 10 dias antes, ou seja, ele não buscou socorro e não permitiu que ela buscasse socorro esse tempo todo. Isso, como o Thiago falou, é tortura. Depois a gente volta com esse caso. Vem pra cá. Olha, o dia estava lindo ontem, né? Sol,